Olá, boa noite para você que acompanha a TV Câmara, seja pelo canal 16 ou pelas redes sociais. Está começando mais uma edição do programa Educação e Cidadania. Segundo a Organização Mundial da Saúde e diversas outras instituições, todos os anos milhões de idosos sofrem algum tipo de violência, seja ela física, psicológica, financeira ou até mesmo a negligência. Por isso, para falar sobre esse assunto, estão aqui comigo hoje dois convidados especiais que vão trazer mais informações sobre esse tema tão sensível e necessário. São eles o juiz Dalmir Franklin de Freitas Júnior. Boa noite, doutor. Bem-vindo à TV Câmara. Boa noite, Tainá. Sempre um prazer retornar aqui à TV Câmara. E também o professor, mestre Roberto Gradim, um dos coordenadores do Balcão do Idoso da Universidade de Passo Fundo. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite. É um privilégio estar participando deste programa. Nós agradecemos, né, a participação de vocês. Bom, como eu falei, né, na abertura, doutor Dalmir, professor Roberto, infelizmente todos os anos, né, milhares, milhões de idosos caindo em golpes, né? E eu começo te perguntando, doutor Dalmir, que atua, né, na defesa dos direitos dessa pessoa no âmbito do judiciário. Quais são os tipos mais comuns de violência hoje? Bem, atualmente eu sou titular da Vara da Família e Sucessões, né? Por muitos anos estive à frente do Juizado da Infância, e diferentemente da proteção ali das crianças e adolescentes, que a gente trabalha no judiciário com a defesa desse sujeito, que é a criança, adolescente e jovem, na Vara da Família a gente trata muito da questão do idoso, né? Especialmente nas ações chamadas de curatela, né? Por quê? Porque a pessoa, né, a partir de determinado momento da vida, né, ela começa, assim como né, a criança precisa de cuidados especiais, de uma atenção especial, né, a criança vai se desenvolvendo, vira adolescente, adolescente ela vira adulta, tem a capacidade plena segundo a lei. Essa capacidade, com o tempo, né, especialmente nas fases mais avançadas da vida, começa a diminuir, né, e diminuindo essas capacidades, aí sim a lei começa a se preocupar no sentido de que a atenção e o cuidado têm que ser também diferenciados, né. Quando essa capacidade tem realmente uma diminuição sensível, aí essa pessoa precisa do que a gente chama de curador, né. O que que é o curador? Antigamente a gente chamava o processo de interdição, e esse processo também foi mudado, foi alterado, porque a interdição tinha um caráter pejorativo, negativo, né. A pessoa interdita era aquela que não podia fazer nada, né, porque não tinha capacidade nenhuma. Hoje a lei já vê com outros olhos e diz que essa pessoa tem capacidade, mas é uma capacidade limitada. O que que ela precisa? Precisa de cuidados especiais. E aí nesse processo a gente vai definir, né, quem que vai quais os cuidados que a pessoa precisa diante dessa incapacidade relativa e quem é a pessoa que vai prestar esses cuidados, que é o curador, né. As violências são múltiplas, né, as violências podem ser nesse sentido de falta de cuidado, de falta de cuidado adequado, né. Na seara criminal, a gente sabe que muitas vezes os idosos, em razão dessa capacidade limitada, estão mais suscetíveis a serem enganados, então podem cair em algum tipo de golpe, algum tipo, né, de estelionato, né. A gente tem a questão, por exemplo, da mobilidade urbana, né, o idoso por ter uma capacidade reduzida de mobilidade, né, de transitar na rua, de atravessar uma rua, ele está mais sujeito também a sofrer um acidente. Então, as violências são múltiplas, né, como existem as violências contra a criança, que é uma pessoa em situação de vulnerabilidade, existe contra o idoso, porque também ele está chegando numa fase da vida que a vulnerabilidade começa a pesar, né, e ele precisa de cuidados especiais. Professor, e lá na instituição, né, lá na universidade, no balcão, vocês têm um contato direto com a comunidade. Tem aumentado as queixas, as denúncias? E fala um pouquinho para nós quais, né, quais essas denúncias, essas queixas também que têm crescido? Bem, Tainá, esse projeto, na verdade, é um projeto novo, tá? Em primeiro lugar, ele começou a funcionar o ano passado, na metade do ano passado. Então a gente está nesse novo âmbito, na verdade, identificando ainda todos os problemas que os idosos vêm enfrentando, mas a demanda é crescente. Eu não digo que é assustador, mas a demanda, na verdade, ela começa desde o aspecto familiar, né, e os demais tipos de violência que a gente está se deparando, que a gente está tentando, na verdade, com que o idoso tenha essa recepção e consiga, na verdade, dar a ele esse amparo, né, mas é crescente o número, não tem como a gente se afastar disso. É como Dalmir falou, né, os golpes digitais, então, tem sido uma das maiores queixas, né, crimes, como o senhor comentou também, é estelionato, né, é um crime. Hã,
Por que vocês consideram que houve esse aumento significativo? É porque o idoso está mais inserido, né, nas redes sociais, no mundo digital, ou é porque o crime tem se fortalecido, infelizmente mesmo, doutor Almir? Provavelmente os fatores são múltiplos, né, e acho que pode pegar tanto um aspecto quanto o outro, né. A nossa vida hoje, cotidiana, né, contemporânea, ela demanda muito das nossas atividades no meio virtual, né. Então, muitas coisas que a gente fazia antes presencialmente, fisicamente, acabaram passando para esse espaço, que é o espaço virtual. E isso não vai ser diferente para o idoso, né, se nós já como adultos precisamos pagar contas, fazer transferências, tudo que a gente fazia antes no banco faz pelo telefone, faz pelo computador, do idoso vai ser exigido. E ele não foi criado nessa também com essa, inteligência, com essa capacidade específica que é lidar com a questão da internet. Então para ele o acesso é mais difícil, para ele o manejo é mais difícil, né, e essa dificuldade também vai ajudar eventualmente o criminoso a montar uma estrutura e um golpe para, né, captar essa pessoa. Vê no idoso um alvo fácil, né? Claro, exato. Exatamente. Eu até pegando o gancho aqui do doutor Dalmir, é a facilidade, né, a facilidade do golpe digital, ele é muito a internet ela veio para facilitar a vida, né, das pessoas, e facilitou também o golpe. Talvez essa facilidade, esses golpes digitais, vou tomar um exemplo que a gente de uma idosa que a gente atendeu, início, deste mês, ela se aposentou em 2014. 3 meses após a aposentadoria, ela já teve desconto na conta dela sem ela saber. Ou seja, 11 anos. Ela nos procurou e no pensionamento dela, que foi o marido dela, que morreu em 2017, também que ela não sabia. Então, o não saber era lá há 10 anos atrás. Então, não é um golpe novo, só que agora, na verdade, com esse poder de informação, que as pessoas deram conta que, claro que potencializou com o passar do tempo. Então o golpe, na verdade, ele vem sendo crescente, mas ele começou a ser aplicado lá há uns bons tempos atrás. E a facilidade, na verdade, que hoje os golpistas têm, a facilidade que se tem, e a gente fala de uma geração que não ela não conviveu com a internet, né, vamos falar de uma geração de 60 a mais, ela não teve aquela base da informática, né, então a gente também trabalha com esse viés, na verdade, dessa formação, dessa consciência tecnológica, e que atrapalha bastante, né, essa pessoa, na verdade, ela tem essa diminuição cognitiva e essa ausência dessas informações também. Na opinião de vocês, existe dentro da pessoa idosa algum perfil mais vulnerável, seja de repente por classe econômica, social, ou alguma questão assim nesse sentido dentro desse perfil, uma questão? Os golpes a gente tem mapeado que é em todas as camadas, tá, em primeiro lugar, a gente o golpe tanto, né, se as pessoas na verdade hoje que estão no meio da internet, né, a nossa juventude, né, também sofre golpe, imagina os idosos. Então a gente tem desde do que menos tem conhecimento tecnológico até os que têm conhecimento, tá, estão sofrendo golpes. É claro que a vulnerabilidade, né, dos que têm menos conhecimento é muito mais fácil, é a facilidade, como eu falei, ou seja, as pessoas que tendem a praticar esse crime, na verdade, quando, né, o ato da facilidade, quando, hã, eu vou pegar uma notícia também que eu estava acompanhando esses dias no Canal Pago, em que um grande estelionatário do Rio de Janeiro, aliás, ele era um grande traficante do Rio de Janeiro, né, ele está migrando agora, migrou, na verdade, mudou o objeto do golpe dele por por questão de facilidade, né. Risco, né. O risco, é verdade, ou seja, ele não corre tanto risco em litígio quanto quando tratava com drogas, o custo, na verdade, é bem menor para ele, e a facilidade, ele não atua lá naquela região que é do Rio de Janeiro, atua em qualquer parte do Brasil. Então a facilidade que tem, ou seja, o poder desse golpe, ele é tão amplo e a facilidade que se tem hoje de se aplicar é tão prática, né, e que o ganho é muito alto. E, inclusive, conversando com os órgãos de segurança, a gente vê também, infelizmente, a dificuldade em chegar até esse criminoso também, né, a investigação é uma investigação, às vezes, mais demorada, né, que muitas vezes não se chega ao real criminoso, o real
cabeça, como a gente diz, né, do crime, né, isso também facilita, né. Vocês têm visto. Sim, as relações virtuais elas permitem um anonimato, muitas vezes, né. Uma coisa é a relação presencial e física em que tu vê a pessoa, ela pode até falsificar a carteira de identidade, um documento, né, mas já dá um pouco mais de trabalho. Daí lá no mundo virtual, é a possibilidade de tu criar um perfil falso, né, um número, que não corresponde à identidade física da pessoa, o número de um telefone, do WhatsApp, é muito mais fácil. Então daí isso também acaba dificultando a investigação policial e a futura, processamento criminal e punição né, dessas pessoas. Doutor Dalmir, quando a gente fala em estatuto do idoso, né, em proteção, em leis de proteção à pessoa idosa, hoje você acha que ele ainda é suficiente para proteger o idoso contra esse tipo de crime? Precisaria de atualizações? Acredito que a nossa legislação ela vem avançando, né, e tentando se adequar às realidades, que são as realidades contemporâneas, né. Então a conquista, por exemplo, de a gente ter uma legislação específica para a proteção do idoso, né, ela é uma conquista recente, né, termos históricos, né, se a gente for pensar que as leis são antigas, né, o antigo Código Civil era lá de 1606, né, o Estatuto da Criança é posterior a 88, quando veio a Constituição, estabelecendo que daí nós tínhamos que fazer uma lei protetiva da criança. A própria Constituição de 88, ela já teve uma atenção específica para o idoso. Então, quando ela criou o capítulo lá da criança, do adolescente, da família e do idoso, ela já quis dizer que em 88 que aquela pessoa precisa de um tratamento diferenciado. Aí o nosso legislador, acertadamente, faz uma lei protetiva para essa categoria de pessoas, né? Porque a gente tem que saber que dentro da sociedade nós vivemos fases da vida em que a gente está mais sujeito a essas situações de vulnerabilidade, de riscos, e por isso precisamos de uma lei diferenciada. Eu acho que o Estatuto do Idoso, ele vem nesse momento, né, de dar essa proteção especial, às pessoas quando elas estão na fase mais avançada da vida e procura garantir esses direitos. No Brasil, a gente tem um problema, às vezes, de efetividade da lei. Não é só da conquista legal de ter uma norma protetiva. Tornar a vida das pessoas, a realidade das pessoas naquilo que é o ideal da lei, é muitas vezes a dificuldade, né. Para isso a gente precisa de políticas públicas, para isso a gente precisa, né, de um judiciário que também consiga dar conta quando existe a lesão ao direito, né. A gente precisa às vezes de algumas legislações que são complementares, né. A gente estava na Câmara de Vereadores outro dia aqui debatendo, está sendo feito, elaborado um projeto de lei, cujo objetivo é dar uma atenção especial na questão da educação para evitar que o idoso caia nesses golpes. Então tudo isso é uma estrutura que a gente vai montando, pensando, refletindo e que vai daí sim dar efetividade às normas que estão previstas no estatuto. Com relação à efetividade, na verdade, dessa lei, realmente o Domingos tem razão, a gente tem uma base legal boa. O problema é que o direito, na verdade, ele é dinâmico e os crimes também são mais dinâmico ainda. Então a gente tem, o estelionato digital, ele vem crescendo de tal forma que a lei também tem que acompanhar. Na verdade, a gente tem que apenas as atualizações, mas a base legal, nossa base legal, desde a Constituição até o Estatuto do Idoso, nós temos uma boa legislação que protege o idoso. O problema é a efetivação. O próprio estelionato, ele tem uma pena prevista no Código Penal e ele tem uma agravante de quando esse estelionato é cometido no meio virtual e pega a pessoa idosa, daí a pena aumenta. Quer dizer, o nosso legislador acho que está atento para essas especificidades. Agora, a gente tem que obviamente tentar sempre evitar a lesão, né. A lei penal, ela é uma lei penal repressiva, e ela só acontece depois que o direito é lesado. Então, por exemplo, essa iniciativa da Câmara é muito importante, porque ela quer antever e prever as situações a fim de dar educação para as pessoas, para os servidores públicos, para poder, né, compreender essa realidade e evitar que esse direito seja lesado. Então essa medida me parece muito adequada nesse sentido. Perfeito. Já que você falou de prevenção, Dalmir, eu acho muito importante tanto o judiciário quanto o balcão do consumidor, eles têm o papel de atuar nisso, né, não, vocês não têm esse papel de punição, né, dos agressores, dos criminosos, mas de prevenção dessas violências, de orientação a essas pessoas idosas, né. Acho que os 2 cada um na sua área, né. A prevenção, na verdade, talvez seja a palavra-chave que o Domingos falou, e eu acrescentaria ainda mais a informação. Eu acho que no momento que a gente trabalha com a pessoa idosa, no momento em que ocorre, né, o estelionato, ele já ocorreu. A restituição, na verdade, daquela lesão já complica, né. Se a gente trabalhar com a prevenção,
evita, né. Eu acho que é o grande foco e para a gente prevenir, a gente tem que informar. Eu acho que a gente chegar, na verdade, nesse meio, dando a informação a essas pessoas idosas de como se prevenir, talvez seja um grande foco, o nosso grande objetivo, talvez o nosso grande desafio para que se tenha uma diminuição desses crimes virtuais. É bem isso que o professor Gradin está colocando, né. Nós estamos tratando então, de uma situação que é uma situação diferenciada, né, e que se a gente for pensar, assim, em termos de prevenção, a prevenção para o idoso é esse conhecimento que ele vai adquirindo no decorrer da vida, né. E não só o conhecimento que ele vai adquirindo no correr da vida e que daí em determinadas fases mais avançadas ele vai usar esse conhecimento, porque as limitações físicas e as capacidades intelectuais também vão ser afetadas, ele vai precisar de pessoas próximas a ele que auxiliem e ajudem, né. Isso também é uma coisa muito importante, né. Então se tu deixar o idoso sozinho com, né, sem orientação, sem uma intervenção, sem um cuidado, essa possibilidade da lesão ao direito, é maior, né. Então ter, o familiar, o estatuto do idoso é muito claro nesse sentido de ele tem direito à convivência em família, nesse, né, de forma prioritária, de forma, mais garantida, né, é também um instrumento muito importante para a garantia do direito da pessoa idosa, né. Como eu digo, assim, cuidar de uma criança exige uma capacidade especial, mas ela é mais natural e mais fácil do que cuidar de um idoso, né. O cuidado do idoso ele demanda mais condições, mais capacidade física, porque o corpo pesa, né, então tu tem que levar, carregar, determinadas fases da vida tu tem que ajudar a dar banho, isso tudo é muito mais difícil. Então as pessoas têm que a sociedade tem que começar a se conscientizar, né, de que todos nós vamos enfrentar essa fase da vida e temos que ter uma atenção e um cuidado especial para a terceira idade, né, para as pessoas para quando a gente fica velho, né, poder também ter os cuidados que são necessários para que a gente viva com dignidade. Hum. Aliás, essa informação, na verdade, de como informar, ela é realmente diferente, né, não tem como a gente igualar a criança, adolescente com um idoso, mas o grande trabalho é como informar, como vamos chegar neles, como chegar nessas camadas, né. Se nós pegarmos, na verdade, os grupos que se reúnem, como os CREAT, os DAT, é mais fácil. Agora, tem os outros idosos que estão nos bairros, que estão mais afastados, que não o como a gente vai chegar até eles e dar essa informação, essa prevenção, na verdade, de evitar esses golpes? Então isso na verdade é um dos grandes, na verdade, viés que o balcão da pessoa idosa, na verdade, ele tá buscando, na verdade, atingir esses meios, na verdade, que são os mais distantes. Professor doutor Dalmir, nós vamos encerrando o primeiro bloco do nosso programa. Inclusive, né, nós vamos falar nesse segundo bloco um pouquinho mais sobre a prevenção, sobre a informação e, claro, que nem vocês comentaram, trazer dicas também dessa prevenção ao idoso, porque esse é o nosso papel também aqui como imprensa, né, que a gente consiga levar esse programa a eles que estão nos assistindo. Você que está em casa nos acompanhando, fique com a gente, nós já retornamos. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Educação e Cidadania aqui na TV Câmara, seja você que nos acompanha pelas redes sociais ou pelo canal 16. Hoje eu recebo o juiz Dalmir Franklin de Freitas Júnior e também o professor, mestre em Direito, professor Roberto Gradin, do Balcão do Idoso da Universidade de Passo Fundo. Estamos falando sobre a violência contra a pessoa idosa e agora, nesse segundo bloco, eu quero falar um pouquinho sobre a importância da denúncia, como funciona, né, o acolhimento das vítimas, o papel também da sociedade, né, nesse processo. Por isso que eu começo perguntando, muitos idosos têm medo de denunciar porque essa violência, a gente falou um pouquinho dos golpes, mas essas outras violências acontecem muito dentro de casa. Vocês têm visto isso, professor, lá no balcão? Tainá, uma coisa que nos chama muito a atenção, na verdade, que a violência contra o idoso, um dos grandes fatores de violência, está dentro da própria família.
Então o que a gente tem atendido, na verdade, é um fator muito grande né, de casos que chegam até nós, em que a violência está ali, né, nos pessoas próximas, que devia dar o cuidado, na verdade, que pratica a violência. Seja a violência financeira, que é a mais comum, né, de pegar o cartão, né, nós tivemos algumas denúncias de que o idoso estava sem se alimentar, ou seja, e normalmente é feito por pessoas, ou filhos, netos, né, nora, genros, mas é na convivência dele. E para chegar à denúncia, a dificuldade é maior, porque normalmente é uma pessoa que não sai. Então a identificação até chegar a essas pessoas já é uma dificuldade. Né, e o balcão da pessoa idosa está tendo esse cuidado exatamente para que ao a gente ter, né, esse fato, dar um encaminhamento, seja jurídico, seja na área previdenciária, mas dá uma não seja um mero repassador de informações. Isso é um fator importante. Agora, muito preocupante, porque a gente acaba tratando de um assunto, na verdade, de como reverter. Né, porque ele está no meio, quem está cuidando? Vai tirar do convívio? Há essa necessidade, muitas vezes é a única solução que tem, mas e essa violência, como vai continuar de forma posterior ou não? Então realmente é um tema sensível e é um dos grandes, né, fatores que a gente enfrentava até dar esse boom agora dos golpes digitais, era essa violência familiar. Delmiro, para chegar no ponto de tirar um idoso, né, do convívio familiar, né, de encaminhar para algum um órgão responsável, né, uma casa de acolhimento, deve ser, assim, um ponto extremo. E mais difícil, eu acredito, que tirar uma criança, um adolescente é o idoso, né, Delmiro? A institucionalização, né, ela vem, pelo menos assim na história do Brasil, ela vem, sendo enfrentada no sentido de haver uma diminuição sensível dos casos de institucionalização, né. Então existe toda uma ideia, né, de que a sociedade como um todo, né, ela tem que permitir que as pessoas diz a Constituição que a família é a base da sociedade. A gente nasce no seio da família, a gente se desenvolve no seio da família e a gente morre no seio da família. Não é à toa que a Constituição diz que os pais têm o dever de cuidar dos filhos e os filhos têm o dever de cuidar dos pais na velhice. A Constituição é muito clara nesse sentido, né, identifica que a gente precisa de cuidados na infância e identifica que a gente precisa de cuidados, na idade mais avançada. Pois bem, a ideia, né, seria de que a gente pudesse ter uma estrutura social e uma família, devidamente estruturada para que o idoso pudesse ficar na sua família, pudesse ser cuidado com a sua pela sua família, mas, muitas vezes as situações mais, extremas, né, e de violações de direitos mais acentuadas, e quando não existe esse cuidador familiar, né, o idoso já não tem mais condições de viver sozinho, porque ele não consegue, né, cuidar de si sozinho, aí a institucionalização passa a ser o caminho, necessário, né. Como eu digo, é uma medida drástica, uma medida, né, assim, das mais intensas, mas ela vai ser usada de forma excepcional, né. Não existe nenhuma outra possibilidade, bom, aí se vai para a institucionalização, né, que seria as instituições de longa permanência de idosos, as ILPIs, né. Como política pública, né, também há uma necessidade da sociedade e do Estado organizar essas instituições para poder acolher e prestar um bom serviço, né. Porque aquele serviço que ele teria em casa e que ele não está sendo não está recebendo em casa, ele vai ter que receber na instituição. Então capacitar esses servidores que vão trabalhar nas ILPIs, né, é um cuidado diferenciado no sentido de que não é só o manejo com o idoso no sentido de cuidar dele, de botar na cama, de dar banho, às vezes precisa de um cuidado médico, precisa ter o cuidado com a medicação, precisa ter o cuidado com a alimentação. Então as instituições também, né, elas estão aí, já um número razoável dentro né, das comunidades, das sociedades, mas elas precisam também ser fiscalizadas, ser cuidadas no sentido de ter pessoas capacitadas para dar o cuidado adequado a essas pessoas. Treinar lá no balcão da pessoa idosa, quando a gente identifica essa violência intrafamiliar, a gente tem uma professora que está conosco no projeto, que ela é da psicologia.
Então um dos principais fatores que a gente utiliza é chamar esses familiares. Primeira coisa, Professora? é a professora Ângela, Professora Ângela. tá, então ela na verdade o que a gente faz? A gente trazer esses familiares na verdade para que se restabelecer e entender na verdade, e que eles entendam o que eles estão praticando. Então, é claro que o Sr. Dalmir retirar o idoso realmente é o ato extremo, porque ele precisa do seio familiar, ele necessita daqueles cuidados básicos. Então, se não houver, na verdade, tem casos realmente que não, né, mas realmente a retirada do idoso realmente um fator extremo. Mas o que o balcão da pessoa idosa tem tentado, é exatamente tentar fazer esse entendimento, né, esse fator de saberem, né, o que o idoso ele necessita, o que está sendo praticado, se ele entender que é um crime que eles estão praticando contra o ente familiar dele. Então, esse viés na verdade a gente trabalha bastante com o grupo familiar. Que trabalho legal, professor. Já aproveito para parabenizar a instituição, né. Inclusive é um atendimento gratuito, professor Roberto? É totalmente gratuito, a gente não cobra nenhum tipo de taxa, né, ou seja, desde o do da do que ele vê, ele chega até nós, né, e a gente pode fazer diversos tipos de encaminhamento, né, a gente identifica na verdade o tipo de crime que está sendo feito, muitas vezes é uma relação de consumo, né, vai para o balcão do consumidor, a gente tem algum tipo de problema previdenciário, vamos ver junto com o serviço de assistência judiciária, junto ao INSS. Então a gente tenta, na verdade, dar esse amparo, na verdade, buscar aonde está o problema dele e chegar até o final. Isso sem custo nenhum. É interessante, né, doutor Dalmiro, porque muitas vezes, antes de chegar lá no judiciário, né, chega numa instituição como a Universidade de Passo Fundo e se resolve ali, né, não precisa ir adiante essa questão. O acesso à justiça, né, é um acesso que também, segundo o Estatuto do Idoso, é um acesso que tem que ser facilitado, né. O acesso à justiça no Brasil, ele demanda, ele depende de conhecimentos específicos, né, de maneira que, se eu for tratar de um processo judicial, eu preciso ter um advogado inscrito na OAB. Esse serviço de advocacia pode ser advocacia privada, pode ser advocacia pública, que no caso da defensoria pública, né, então eventualmente uma situação em que o idoso, né, se vê, envolvido numa lesão, um direito seu, e ele não tem condições de pagar um advogado, a família não tem condições, vai buscar a defensoria pública. A defensoria pública vai analisar o caso e vai, né, eventualmente ajuizar o processo. As instituições, de ensino, especialmente na área do direito, como é o caso da UPF, tem lá o serviço jurídico específico que vai prestar esse serviço complementar à defensoria pública. O Ministério Público tem uma promotoria especializada que vai trabalhar com a questão do idoso, né. No fórum a gente vai receber o processo, dependendo do tipo de lesão, em várias áreas, várias varas que esse processo pode chegar. Se for necessidade de cuidado que precisa do curador, vai para a vara de família, se for um crime, vai para a vara criminal, né, mas é importante que esse acesso à justiça seja bem organizado, bem estruturado, que possa atender a demanda da violação dos direitos, né. Só que para chegar nesse atendimento, aí a gente volta a falar, eu preciso que alguém esteja acompanhando esse idoso. Ele sozinho muitas vezes não vai conseguir chegar na defensoria pública, ele não vai conseguir chegar no balcão do idoso, né, então a gente tem que preparar muito as famílias no sentido de entender e de compreender, né, de que nós vamos chegar nessa fase final da vida e que nós vamos precisar desses cuidados. As relações familiares, elas são muito dinâmicas, né, a vara de família permite que a gente possa ver muito isso. Então a gente está lidando ali muitas vezes com divórcio, com separação, com guarda de filhos, com visita de filhos. Esses sentimentos que nascem, né, e geram as relações familiares, depois eles vão se alterando com o tempo e vão se modificando. Quando chega nessa idade mais avançada, todas as coisas que aconteceram na história da família, às vezes repercutem e refletem lá quando a pessoa está idosa. Então os mágoas, os ressentimentos, e porque quando eu era teu filho tu não fez isso, não fez aquilo, agora eu vou, né, não vou mais cuidar de ti, etc, etcétera. Então a gente tem que preparar muito a família no sentido, às vezes, de acompanhamento psicológico, né, de preparação, assim, social, para que, né, todos tenham um bom atendimento, né, e sejam criados e sejam atendidos pela família até o final da vida. E a população, então, quando suspeitar, né, de maus tratos, de violência contra o idoso, quais são os meios de denúncia mais eficazes, né? O que o vizinho, uma pessoa que acompanha, que está suspeitando disso pode fazer? Tá faltando um conselho tutelar,
para atender os idosos, né, e a gente não tem essa previsão legal, mas eu acho que talvez seja bem interessante, né, os legisladores começarem a pensar, né, porque o conselho tutelar ele é um órgão instituído para fazer, né, a linha de frente da defesa dos direitos da criança, quem sabe a gente já poderia começar a pensar em conselhos, né, que pudessem fazer esse atendimento, não temos, tem que se buscar assessoria jurídica, então o balcão do idoso, por exemplo, é uma forma de fazer o acolhimento, né, o Ministério Público, dependendo do tipo de violação, pode ser acionado, né, tem que As próprias delegacias do idoso hoje não temos aqui. também que é uma demanda de Passo Fundo específica, né, de que a gente possa criar uma instituição policial própria para atender esses crimes contra os idosos, mas para buscar assessoria jurídica, daí eu acho que tem que ter algum familiar ou alguém que possa fazer o encaminhamento para daí ter o acesso à justiça. E se a gente começar a fazer uma análise das denúncias, eu vou dizer que são muito poucas que chegam aos órgãos públicos, é muito poucas. Grande parte das violências que os idosos sofrem fica oculto, São velados. né. Agora, como chegar, né, ou seja, não é muito prático o idoso muitas vezes buscar essa ajuda. Então é muito importante que quem está em volta faça isso, né, pra que se busca, na verdade, dar um amparo a essa pessoa. Então, são diversos caminhos aí que a gente pode percorrer, como o senhor Dalmir falou, mas é importante, na verdade, a gente observar. A gente observar, na verdade, né, o que esse idoso muitas vezes ele quer ocultar, né, a questão da vergonha, a questão de, né, como falando da própria. Dependência emocional. Então são diversos fatores e que essa violência ela não é denunciada. Então é muito importante a participação da da sociedade, né, que denuncie, na verdade. É importante esses olhos, né, com relação às pessoas idosas. E quem sabe facilitar os canais de acesso, né. Afinal de contas, se a gente não tem, né, eu estava brincando que a gente não tem o conselho tutelar para cuidar dos idosos, se a gente criar canais de acesso das instituições, né, para que essas denúncias cheguem, para que os idosos possam acessar, isso pode ajudar também, né. Então ter lá, um disque, né, número X para que um idoso possa denunciar junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, acredito que isso também auxiliaria e ajudaria muito a atender essas pessoas. Sabe que me veio uma ideia agora, uma sugestão que a gente pode fazer para os parlamentares aqui, assim como na violência contra a mulher, hoje aqui em Passo Fundo os condomínios precisam ter um papel, um cartaz nos elevadores, nos espaços públicos, dizendo se você sofre violência, diz que tal número, que de repente um cartaz informativo, né, para as pessoas idosas também, acho que hoje seria o Disque 100, né, esse canal de denúncia, né, seria uma informação ali, botar nos espaços públicos, restaurantes, né. Acho que são coisas que pode, como você falou, doutor Ramiro, a gente pode pensar em E rede de proteção, né. perfeito. Isso. Falando assim, antes da gente encerrar, né, doutor Dalmir, professor Roberto, eu queria que vocês deixassem, né, aquelas dicas para a pessoa idosa que está nos acompanhando ou para o familiar, para o cuidador, né. A gente falou muito no primeiro bloco sobre o golpe, sobre os golpes virtuais, claro, se falou também da violência familiar, da violência física, mas com relação a esses golpes, com relação ao estelionato que o idoso pode sofrer, eu gostaria que vocês deixassem, né, aquelas dicas, a questão da informação para o idoso que está nos assistindo, para o cuidador que está nos assistindo. Tainá, antes a gente está desenvolvendo também alguns tipos de ações lá no balcão da pessoa idosa, diversas palestras, cartilhas, né, tentando entrar em contato com não só com o idoso, com os familiares, que estão em contato com essas pessoas idosas. Eu diria sempre o seguinte para quem está nos ouvindo, é duvidar. Acho que a palavra é você realmente duvidar daquilo que é tão prático, porque a gente gosta de ouvir coisas boas, né. O idoso, na verdade, quando ele tem aquela sensação de que ele está sendo amparado por alguém de fora, é desconfiar. Tudo que é muito bom, tudo que é muito prático, tem que desconfiar. O auxílio, na verdade, das pessoas próximas a idosos é fundamental. Então que essas pessoas antes de aceitar, que tenham um contato com uma pessoa próxima. Eu acho que seria um passo simples e importante para a defesa dele. Seria um dos principais passos. Demais a gente está tentando fazer com que haja essas informações, cheguem até eles, mas esse já seria talvez o principal ponto, desconfiar, né. Antes de firmar qualquer coisa e confirmar algo, peça opinião, né, converse.
com pessoa que está ao seu lado, né, com filhos, converse. Acho que isso é importante, na verdade, essa comunicação. Concordo com o professor Garadim, né. A gente tem que criar uma rede de cuidados para o idoso, essa rede vai partir justamente das relações familiares e da conscientização e da informação, que é importante para a gente evitar cair nesse tipo de golpe. Então, né, conversar com os idosos, conversar com o pai, conversar com o avô, dizer: "Olha, não faça transferência, não faça, pagamentos, me consulte antes, me pergunte antes", né. Então, que possa se estabelecer nessa relação entre o idoso e mais uma pessoa de confiança, né, ele tem que ter uma pessoa de confiança que ele possa acessar, né. "Olha, foi feita tal proposta, entrar em contato comigo, isso aqui pode ser sério, não é sério e tal", né. Então a primeira questão é ter essa pessoa de confiança que ele possa consultar, né, que tenha informações e justamente, né, dentro dessa ideia do professor Gradim, né, de a gente sempre não desconfiar antes de praticar o ato, é fazer essa assessoria, é ver o que está acontecendo e orientar a pessoa a não fazer essas transferências, não fazer esses pagamentos, né, porque todo golpe, ele parte da ideia de que a pessoa que é vítima do golpe, ela acha que vai ganhar algum benefício, né. E daí a gente costuma dizer que não existe almoço grátis, né, a gente não ganha dinheiro assim, não consegue desconto assim, não consegue benefício assim de graça. Se a pessoa está oferecendo, alguma coisa pode ter por trás. Então essa pessoa idosa sempre tem que procurar alguém de confiança para dizer: "Olha, me ligaram, entraram em contato comigo", não faça depósitos, não faça transferências antes de consultar uma pessoa de confiança para evitar cair nesses golpes. Eu faria mais uma dica ainda, doutor Dalmir, que a gente faz para as crianças: não fale com estranhos. Isto. Desde atender o telefone, ligações estranhas ali, com desconfiou, já desliga o telefone, já: "Não, fala com meu filho, o número é tal", e já nem dê conversa, né. Perfeito, Tainá, muito bem essa comparação, é isso aí. Uhum. Doutor Dalmir, professor Roberto, muito obrigada pela participação, pela disponibilidade de vocês, né. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam nas instituições que estão inseridos. E a TV Câmara fica à disposição também, né, quando tiverem campanhas, quando precisarem falar desse assunto, estamos à disposição também. Muito obrigado. E eu que agradeço, na verdade, esse convite, que eu acho que é um assunto muito pertinente e é um assunto que tem que ser debatido. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada também a você de casa, que nos acompanhou em mais uma edição do programa Educação e Cidadania. Uma boa noite e até a próxima semana.